Então vamos lá? Eu Vamos aceito. começar. Qual é a primeira pauta? Já, Vamos nossa. começar Nossa! com o Nicolas já. Hã? Vamos começar com o Nicolas já. 6 minutos de Nicolas pra você. Ah, não. Não, eu vou embora. Pariu, velho. Vamos lá. Ah, vamos começar. Vamos lá. Tem como adiantar, Oi, pelo sou menos, eu. um pouco? Dá pra acelerar. Tá, vamos pôr Um no... e-mail? Um e-mail, vai, que é foda, né? Vai lá. Fala devagar. De novo, o que estava ruim ficou ainda pior. Nos últimos dias veio à tona um dos maiores escândalos envolvendo aposentados e pensionistas do INSS. O rombo, segundo levantamentos, ultrapassa a casa de 6 bilhões de reais. 4 milhões de idosos roubados e a maioria das vítimas do Norte e Nordeste. Mas isso todo mundo já sabe. O que eles não te contaram é que o escândalo atual era de 6 bilhões. Hoje, com um novo relatório da CGU, mostrou que só em 2023, 35 mil reclamaram de fraude e o valor movimentado, 90 bilhões. 90 bilhões. Nós estamos diante do maior escândalo de corrupção da história do nosso país. E o golpe era o seguinte: aposentados eram filiados sem consentimento, tinham valores descontados direto do contra-cheque ou faziam empréstimos que eles nunca pediram. E daí, quando reclamavam, nada acontecia. Estamos falando do desvio de valores bilionários de pessoas doentes e idosas. Dinheiro que deveria estar no bolso de quem trabalhou a vida inteira e hoje depende da aposentadoria pra viver. E é claro, vou espalhar a narrativa de que tudo começou no governo anterior. E já percebeu que no governo passado tudo era culpa só do presidente. E nesse governo nada é culpa do presidente? Mas olha só que interessante. As investigações mostraram que os descontos irregulares já vinham sendo praticados há anos, o que levou o governo Bolsonaro, em 2019, a apresentar a medida provisória 871, justamente para combater esse tipo de fraude em descontos. Ele obrigava os sindicatos e associações a comprovarem a cada 2 anos que o aposentado realmente estava autorizando aquele desconto. Adivinha quem ficou contra? Acertou, a esquerda. Como não bastasse, em 2022, com Pausa votos aqui. da esquerda, Só uma coisa, é uma dúvida técnica sincera mesmo. Ele apresentou via MP. Legal. Depois, houve articulação para que isso se tornasse lei e não se tornasse uma medida provisória? Porque aí também não adianta, né? Não adianta assim, puta, tem uma goteira aqui. Aí você pega o balde e fica segurando. Ó, eu sou contra a goteira, hein? Não, pera lá. Você tá consertando a goteira, então alguém vai lá no telhado, tirar a telha que tá ruim, colocar um telhado novo. Não, então pera lá. Você também tá querendo vender o teu peixe ali, né? É foda. Você acha que alguém vai pensar nisso, né? Mas vai, vamos continuar. O vídeo tá bom, inclusive. eles derrubaram essa lei. E o que será que aconteceu nos próximos anos? Bingo. Foi exatamente depois de derrubar esse mecanismo de proteção contra as fraudes que houve esse aumento absurdo de descontos indevidos. Ou no português, claro, aumento absurdo de roubo contra idosos. Desenhando, porque eu sei que tem gente que só entende assim. 2019, Bolsonaro faz lei para proteger esses idosos de fraudes. 2022, esquerda derruba essa lei no Congresso. 2023 e 2024, explosão de fraudes. E ainda tem gente surpresa com isso. Não foi o Alckmin que disse: o ladrão quer voltar à cena do crime. E de fato voltou. Desde o início do governo Lula, representantes dos ministérios da Previdência participaram de pelo menos 15 reuniões com entidades que hoje estão sendo investigadas. Inclusive, o próprio ministro, Carlos Lupe, e o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, estiveram em 8 dessas reuniões. A entidade que mais participou dos encontros com os ministros foi a CONTAG, justamente a organização que mais roubou o dinheiro dos aposentados. E o escândalo é ainda mais grave. O relatório de auditoria da CGU revelou que, em muitos casos, as autorizações para descontos foram feitas em nome de pessoas que sequer tinham condições de manifestar a sua vontade. Foram encontradas situações absurdas. Pessoas com deficiência grave, impossibilitadas de assinar qualquer documento. Indígenas que vivem em aldeias remotas e não sabem ler ou escrever. E até aposentados que nem moram no Brasil. Roubar alguém já é terrível, mas roubar pessoas nessa situação é ter a certeza de que nada vai acontecer com você. Não é à toa que o relatório do próprio INSS mostra que o governo tinha ciência e sabia como barrar os descontos desde 2023. O Tribunal de Contas da União também sabia da denúncia desde 2023. Desde essa época, poderia ter ajudado as pessoas que foram vítimas, mas o julgamento ficou parado por mais de 1 ano por um ministro do TCU indicado por Lula. E o sindicato investigado era do irmão do Lula. E o filho do Lewandowski, ministro do Lula, advoga para outra entidade acusada de fraude no INSS. É o país das coincidências. Ou seja, reuniram com entidades investigadas, foram avisados, confessaram que sabia e ignoraram. Fingiram que não viram. Agora, com a pressão do escândalo, o governo Lula trocou o ministro e só. Nenhuma consequência pra ele. Engraçado, né? Se o pobre erra o CEP no cadastro, é fraude. Mas se o sistema desvia bilhões, é só trocar o responsável. O mesmo responsável que em 2011 também foi trocado pela Dilma por corrupção no seu ministério. Isso mesmo. Lula escolheu Carlos Lupe, um cara com histórico de corrupção pra cuidar do dinheiro de idosos e doentes. E depois de 14 anos ele volta e cai de novo da mesma forma. Tudo isso está acontecendo e sabe qual é a solução do governo? O INSS usará o dinheiro do povo e devolverá o dinheiro aos aposentados e pensionistas. Traduzindo, as vítimas vão ressarcir o prejuízo das vítimas. E os criminosos, Nicolas, seguirão livres, sem punições. Que bela democracia. Eles roubam e quando a gente descobre, eles mandam a conta pro povo brasileiro pagar. Assim fica fácil roubar. É o crime perfeito. Tá, Nicolas, mas o que vocês estão fazendo contra isso? Eu e a oposição apresentamos um projeto de lei para proibir definitivamente esse tipo de desconto automático no INSS. E mais, preciso da sua ajuda para poder pedir para instalar a CPI dos roubos dos aposentados. E será lá nessa comissão que vamos investigar mais a fundo e poder colocar na cadeia quem foi responsável por isso. E aí sim, fazer com que eles devolvam esse dinheiro, não que você pague essa conta. Vá até a rede social do Hugo Mota e Davi Alcolumbre e peça para que essa comissão seja instalada. E por fim, vá urgente ao seu banco ou veja o extrato na sua
sua conta pelo celular e veja se há algum desconto indevido. Só assim, você saberá que está sendo roubado ou não e peça o cancelamento imediato desse roubo. E sim, o tempo passa rápido. Eu sei que muitos não pensam no futuro, mas um dia ele chegará. E que nesse dia temos feito algo para chegar aqui diferente do que estamos vivendo agora. Ninguém aguenta mais um país que só desanima a gente a cada notícia. Mas para chegar aqui diferente, a gente precisa fazer algo diferente agora. Não sei se vocês perceberam também, eles colocaram, isso aqui é tudo pensado, uma luz de cima, onde parece que ele tá ficando mais velho. Não, eles colocaram o efeito de que ele tá ficando mais velho mesmo. É, tipo assim, o Nicolas, o conselheiro, está se colocando no lugar dos mais idosos, não é que ele é só um moleque, ele é um... Cara, tá tudo... Vai, vamos lá. Olha o efeito. Porque o partido que prometeu cuidar do povo, um presidente que se colocou como o pai dos pobres, acabou explorando o que eles mais juraram defender. Mas eles só chegaram lá porque muitos acreditaram neles. E até quando? Porque quando chegar aqui, talvez seja tarde demais para mudar o Brasil. Vamos lá. Maravilhoso vídeo, não tem o que falar, é uma peça de propaganda maravilhosa. Agora, o que não te contaram sobre o vídeo do Nicolas Ferreira. Número 1. Ele cita o Davi Alcolumbre e Hugo Mota, que foram apoiados por... Hein? Não ouvi direito? Ah, mas você não larga o Bolsonaro? É, a gente não larga o Bolsonaro, né? A gente não para de falar do Bolsonaro. Você tá falando pra cobrar o Hugo Mota que você votou nele pra presidência da Câmara porque o Bolsonaro mandou, ele dizendo, não vou pautar impeachment de Lula, não vou pautar nada. Você apoiou o cara, bicho. E aí, uma outra coisa interessante é o seguinte. Você falou do Carlos Lupe, você falou do escândalo de corrupção, da impunidade... E eu concordo com tudo isso. Vamos lá. O que o Bolsonaro fez pra virar essa chave, pra acabar com corrupção no Brasil? Ele colocou um PGR que não investigou nenhum corrupto. Depois ele pegou esse mesmo PGR e indicou de novo para o mesmo cargo, 2 vezes. Esse PGR se chama Augusto Aras. Daí ele foi pra Suprema Corte, mesmo lugar que o Lewandowski, que hoje é ministro, saiu. Mesmo lugar onde o Flávio Dino está, que vocês brigaram com ele e tudo, e falaram que, nossa, não se pode colocar um comunista na Suprema Corte. Nessa mesma corte, o Bolsonaro fez 2 indicações. Um se chama Cássio Nunes, você conhece muito bem, que é um garantista. Ele disse, eu sou um garantista. E um outro cara chamado André Mendonça, que foi assessor do Toffoli e a favor do inquérito das fake news, cujo relator é Alexandre de Moraes. Então, é muito bonito você fazer um vídeo ali com fundo preto, falando pausadamente, falando coisas que fazem total sentido. Eu concordo com 99% do vídeo. Tá muito bem feito, uma peça de propaganda maravilhosa. E o povo burro vai falar, o Lula, filha da puta, eu tô junto com você odiando o Lula. Legal. Só que a ferramenta apresentada pra combater o Lula, qualquer, é a mesma coisa. É um cara chamado Jair Bolsonaro que fez a mesma coisa que o Lula. É exatamente a mesma coisa. Ele foi lá e roubou o INSS? Não. Mas porque ele e a família dele são uma família de rachadores, de quadrilheiros, de vagabundos, e se não gostou me processe, a gente paga o preço até hoje desse tipo de escândalo de corrupção. É muito foda, né? Outra coisa, viu, Nicolas, que eu insisto em falar, é engraçado como eu não vi nem a esquerda falar disso, porque não interessa pra esquerda, e nem vocês, bolsonaristas. O que você acha, já que você é contra a corrupção? Eu sou contra também. Vamos ser todos contra a corrupção, a favor da paz mundial, contra a fome no mundo, a favor do amor generalizado? Legal. O que você acha do Gilmar Mendes salvar o Flávio Bolsonaro de uma investigação de rachadinha do Ministério Público do Rio de Janeiro? Eu gostaria de saber disso, né? É uma pergunta, isso não tá no teu vídeo, né? É foda demais. É foda demais. Vamos lá? Vamos lá? Ainda no mesmo assunto? Dá uma olhada. INSS. Glaze se reúne com líderes e faz apelo contra a CPI para investigar fraudes em descontos. O governo argumenta que apurações são conduzidas pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União e que o Congresso precisa focar em outros temas. Cara, não tem nem o que falar. O meme está pronto. O meme está pronto. Né? Não tem nem muito o que falar, assim, e as pessoas continuam, né, continuam acreditando nesse partido, que é aquela velha história, cadê os artistas, né, porque isso é um escândalo flagrante de corrupção, cadê os nossos amigos artistas que fizeram um L, que amam o Brasil, que são desconstruídos, cadê esses caras todos, vamos lá? Vamos falar agora de outro absurdo, mas vamos lá, presta atenção, antes de eu pôr da próxima pauta, eu vou explicar como é que funciona o Brasil. Aqui no Brasil é o seguinte, a gente dividiu o nosso país em estados, e diferente de uma confederação. O que é uma confederação? É um conjunto de estados que tem o mesmo poder. É uma confederação. Nós somos uma república federativa. Ou seja, existe um ente que ele é superior aos estados. Ele está acima dos estados. Ele manda nos estados, que é a União. E a União decidiu o seguinte, nós vamos fazer leis, o que eu já acho um absurdo, gerais para o Brasil, inclusive leis penais, leis tributárias, etc, etc. Para definirmos essas leis, nós vamos ter um sistema republicano, né, onde você tem o poder legislativo separado do executivo, separado do judiciário, e o poder legislativo federal vai ser bicameral, ou seja, nós vamos ter a Câmara dos Deputados e nós vamos ter o Senado. O que é cada coisa, eu já falei 1000 vezes, você já está cansado de saber. Quando você olha o Congresso, tem uma panela
panela virada para cima e uma tampa virada para baixo. A panela virada para cima é a efervescência do povo, é a Câmara dos Deputados. Ela é maior, ela é mais conectada com os calores imediatos daquelas pessoas. E o que é a tampa? A tampa é menor, são senadores, é uma galera que tem que ter mais de 35 anos, 8 anos de mandato, para que eles sejam distantes dos calores das pessoas. Eu, logo de cara, discordo desse sistema, tá? Por quê? Porque o Brasil é uma bosta e o senador que era pra pensar, mano, tem 8 anos, eu vou decidir pelo que é certo, não pelo que é popular. O cara basicamente fica lá 8 anos fazendo porra nenhuma, tá? Votando contra você e depois ele vai pedir o teu voto porque ele tem um monte de emenda, um monte de dinheiro e você, otário, vai votar nele porque ou ele é o Romário e ele faz gol, ou ele é algum babaca que chegou na tua região, fez assim, falou que trabalhou e se acreditou e você vai votar nele, certo? Dentro dessa organização se entendeu que nós temos deputados de cada estado que são proporcionais à população, que já é um absurdo, eu já vou te falar por quê, e que os senadores, eles não são proporcionais à população, como eles defendem o Estado enquanto instituição, e no Brasil ninguém sabe a diferença de porra nenhuma, são 3 por estado, o que é um absurdo maior ainda, tá? Eu vou começar pelo Senado para chegar na Câmara. Como que funciona hoje? Vamos supor que você tem um estado como São Paulo, que é muito rico. São Paulo produz muito. São Paulo, pra você ter uma ideia, se a gente fosse um país, a gente seria o 21º país em PIB do mundo. Nós seríamos a 21ª economia do mundo, só São Paulo. Então São Paulo tá aqui, ó, trabalhando pra caralho. E aí tem um outro estado, tipo um Maranhão da vida, que não produz porcaria nenhuma, tá? Ah, isso é xenofobia? Não, não é. Isso é um dado da realidade. São Paulo produz muito, Maranhão produz pouco. Já sei. Vamos votar medidas pra equilibrar esse jogo? Vamos. Como que vai ser o game? 3 pessoas vão representar o estado de São Paulo, que tem mais de 40 milhões de pessoas, e 3 pessoas vão representar o estado do Maranhão, que sei lá quantas poucas milhões de pessoas tem no estado do Maranhão. Ou seja, não sei se você percebeu aqui, se eu sou 1 em 40 milhões e tenho 3 senadores para me representar, e tenho um maranhense que é 1 em, sei lá, nem sei quantos milhões, mais menos, e também tem 3 pessoas para representar, o maranhense está muito representado e o paulista está pouquíssimo representado. Você já entendeu isso ou não? Se eu tenho 40 milhões de pessoas num lugar e 3 votos, e tenho, sei lá, 5 milhões de pessoas no outro e tenho 3 votos, você concorda que tá errado? Isso é o Senado. Aí vamos para a Câmara dos Deputados. Aí tem outra distorção. Ah, é proporcional à população. Beleza. São Paulo tem 40 milhões de habitantes. Isso dá mais ou menos uns 20 e poucos milhões de eleitores. Nós temos 70 deputados, acho que é isso, 70 deputados. Ou seja, você faz uma conta básica e você entende que cada deputado mais ou menos representa 300 mil habitantes. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. 300 mil votos, desculpa. São 300 mil votos que cada deputado representa. Quando você pega um cara do Acre, eu nem sei qual é a proporção lá, quantos deputados tem no Acre, qual a proporção da população, mas eu acho que uma cadeira no Acre, se não me engano, tá lá pros 30 mil votos. É basicamente o seguinte, o voto do acreano, ele vale pelo menos 10 vezes mais do que o seu. Existe uma distorção ridícula no Brasil, onde as populações dos estados mais populosos são subrepresentadas, ainda que sejam os estados que mais produzem, e os estados que menos produzem e que têm menos população são super representados. Ou seja, você tem uma distorção. Você tem um peso nas votações nacionais, onde os estados com menos pessoas e menos produção pesam mais do que os estados que produzem mais e têm mais população. Isso é um absurdo por si só. O que a gente deveria fazer? A gente deveria fazer uma revisão do nosso pacto federativo. Eu acho que a gente deveria tirar em primeiro lugar tanto o poder da União e jogar isso para os municípios e estados. Legislação penal deveria ser de estado. A maior parte dos impostos, né, deveria ficar no município e no estado e não subir para a União para você pegar repasse depois, tá? E é isso. Só que o Brasil resolveu mexer no sentido contrário. E aqui está a thread do MBL, que depois desse contexto você vai entender muito bem. Vamos lá, põe na tela aí. Seu voto vale menos que o de outro brasileiro? Vamos dar uma olhada aqui na thread deles. Vamos lá. Esta semana, os partidos querem aprovar a toque de caixa um projeto que aumenta o número de deputados federais de 513 para 527. Mais 14 cargos políticos, mais gastos, menos representatividade real. Vamos lá? A Constituição exige que o número de deputados por estado siga a população. Isso faria alguns estados ganharem cadeiras e outros perderem. Mas adivinha o que os políticos fizeram? Vamos lá? Vamos lá? Eles ignoraram isso, né?
Estados que ganharam população vão ganhar mais cadeiras, mas estados que perderam população não vão perder nada. É só aumento de deputados mesmo, sem contrapartida. Isso gera distorções na representatividade do Congresso. Por exemplo, em São Paulo, cada deputado representa 650 mil pessoas, o que dá aproximadamente os 300 mil votos que eu falei. Geralmente, a população votante está perto da metade da população que reside ali, tá? Isso é no mundo inteiro, beleza? Por exemplo, uma cidade de 15 mil habitantes, quantos votos? 7 mil. É mais ou menos isso, tá? No Tocantins, apenas 197 mil. O voto de um paulista vale 3 vezes menos que o de um tocantinense. E agora querem piorar isso. Vamos lá. Diga não ao inchaço da máquina, diga não ao privilégio político. Nosso deputado Kim Kataguiri irá votar contra. E o seu deputado vai votar como, né? Tem um vídeo do Kim aqui, que tô no... Tem o vídeo do Kim? Tem. Manda abraço. Os meios de comunicação da Casa na Voz do Brasil. Deputado Kim, 1 minuto. Senhor presidente, senhores deputados, nesse momento sinto vergonha do parlamento de colocar como a sua prioridade o aumento no número de deputados. A Constituição manda redistribuir as cadeiras, não manda aumentar o número de parlamentares. É aquela velha história do Brasil patrimonialista que, em vez de enfrentar os seus problemas, faz uma acomodação de interesses que é para ninguém perder e todo mundo continuar vivendo na mediocridade. Não vai contar com o meu voto, vai contar com a minha obstrução, com o meu discurso contrário, com a minha luta veementemente contra, para que a população tenha tempo de se mobilizar e virar os votos desse parlamento, porque hoje, infelizmente, a maior parte dos parlamentares são a favor desse projeto de aumentar o número de deputados. Ainda dá tempo da sociedade se mobilizar para a gente derrotar esse projeto, que não só é uma aberração em tempos de crise, mas também prejudica especialmente o estado de São Paulo, cujo eleitor já chega a valer 11 vezes menos do que os estados menos populosos. Obrigado, presidente. É isso, cara, é tipo assim, a lei manda você tirar um pouquinho daqui por um pouquinho aqui. E se a gente só pôr um pouquinho aqui? Mas tem que tirar, não tira não, só coloca um pouquinho mais e bora, e vamos gastar mais, é isso aí. Tá sobrando dinheiro, né? Tá sobrando dinheiro, o Brasil é isso, cara, o Brasil é isso. Aí eu pergunto pra você, a população do Rio de Janeiro vai cobrar o senador Romário, que é o senador, de falar lá pra população e pras pessoas cobrarem dos deputados que não façam isso? Fala outra aí, o senador Cleitinho vai fazer alguma coisa? O grande senador do Espírito Santo, QI 150, astro da SWAT, estudado pela OpenAI, que fez a inteligência artificial sentir emoções pela primeira vez, Marcos Doval, vai fazer o quê? Vai pegar uma emendinha, vai levar pro estado dele e pensar na reeleição, que é o ano que vem. E a gente vai continuar assim, velho. É isso aí, velho. É isso aí. Ai. Vamos lá? Condomínio convoca a Assembleia para votar taxa de 1,8 mil a traficantes. Não, você tá de brincadeira. Na ordem do dia, o síndico diz que a reunião é para aprovar o pagamento mensal de R$ 1.800 para a comunidade do São José a partir do mês de maio. Irmão, deixa eu te explicar uma coisa que eu não sei se você tá entendendo o que tá acontecendo no Brasil. Você está no país onde os traficantes, eles cobram mensalidade dos moradores de uma comunidade para que eles façam barricadas para que a polícia não entre lá. Você está no país onde a empresa de internet manda um comunicado: olha, eu não posso fazer manutenção na sua região, porque aí você tem que comprar a internet do Comando Vermelho. Você está no país onde um síndico tem que chamar os condôminos: pessoal, é o seguinte, vamos fazer uma vaquinha aqui para pagar o traficante, senão a gente vai ser morto. E ainda tem gente que quer negar a guerra contra o crime organizado. Nós não vamos brecar esses caras enquanto a gente não assumir a guerra. Nós temos de entrar em guerra contra o crime organizado. Não tem outra coisa. A guerra já existe. O fato é que a gente está negando ela. É isso aqui, irmão, que nós temos que ter, prendeu, matou, ponto final. Sabe o que tem que acontecer com o traficante que vai lá pegar a mensalidade dele, do condomínio não sei das quantas? Ele tem que vir a óbito. Sabe o que tem que acontecer com o traficante que tá assaltando, tá roubando, tá mandando a galera lá fazer 20, 30 ocorrências na sua ficha corrida? Ele tem que vir a óbito. Sabe o que vai acontecer se a gente não assumir essa guerra? Hoje, esta pandemia de crime organizado que já existe no Brasil e hoje domina alguns territórios, ela vai deixar de se tornar a exceção e vai se tornar a regra. Foi isso que aconteceu, por exemplo, em El Salvador. O exemplo é muito claro, onde mais de 88%
50% do território era dominado pelas facções criminosas. Nós vivemos num país onde existem territórios em que o poder do Estado simplesmente não existe. Enquanto você tem hoje membros do atual governo, como Flávio Dino, como Aniele Franco, andando em comunidades, dando risada, aqui a gente anda sem capacete, que legal, porque senão toma tiro na cabeça. Enquanto você tiver gente fazendo isso, enquanto você está perdendo a guerra. Ponto final, nós estamos perdendo a guerra porque nós estamos negando a guerra. Ah, então Arthur, você quer que haja truculência? Você quer que mate gente? Sim, eu quero. Nossa, Arthur, então você quer que isso aqui vire um velho oeste com bala comendo solta? Quero, eu quero. Eu vou me sentir mais seguro sabendo que tá tendo enfrentamento do crime organizado do que sabendo que o síndico do meu prédio vai fazer uma assembleia para me cobrar dinheiro para pagar a bola pros caras para eles não fazerem nada comigo. Nós estamos esperando o quê, cara? Nós estamos esperando o quê? É demais, cara. E aí, quando o Renan fala essas coisas, né? Porque quem começou com esse discurso, que não é, isso é muito importante, eu vou falar de novo. Não é aquele discurso de sargento Farrur, de delegado Caveira, que bate na mesa, quero matar bandido, daquele jeito caricato, imbecil. Não. Quando a gente fala isso em termos de trabalho sério, tá? Irmão, nós temos que fazer estudos, nós temos que fazer um projeto, nós estamos escrevendo um livro amarelo que vai constar ali que todos os parlamentares estarão direcionados para vamos construir um secote no Brasil? Vamos meter preso lá dentro e cagar para o garantismo desses caras? Vamos. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que normalizar esse discurso. E normalizar é tirar das caricaturas e jogar para as pessoas que estão estudando esse tema, que estão se propondo a fazer algo efetivo para isso, que é o que nós estamos fazendo, tá? Aquele discurso do Renan, matou, prendeu, cara, prendeu, matou, prendeu, matou, é isso que tem que ter, velho, é isso que tem que ter. Ponto final, tem que ter isso. É foda, né, velho? É foda. Vamos lá, B40. O que é B40? Facções usam influências para cooptar jovens e espalhar o terror. Facções criminosas estão recrutando influenciadores digitais para atrair jovens, especialmente mulheres, e disseminar a ideologia do crime nas redes sociais. A constatação veio após a prisão de 11 mulheres na Operação Faixa Rosa, entre elas Ana Azevedo, que ostentava armas e luxo para mais de 58 mil seguidores. Segundo a Polícia Civil do Piauí, Ana é integrante da facção Bonde dos 40, o B40, e atuava na divulgação de mensagens do grupo, participação em decisões do Tribunal do Crime, arrecadação de dinheiro ilícito e aliciamento de jovens. Na casa dela, a polícia encontrou uma arma de fogo e um celular roubado. O namorado, conhecido por Rangel Matador, também foi preso. As investigações apontam que mulheres fazem parte de uma célula feminina com funções estruturadas. Elas organizavam ações logísticas, aplicavam punições internas e promoviam a facção por meio de postagens com armas e símbolos do grupo. Um dos principais canais de articulação era um grupo de WhatsApp chamado A Luta Não Para, onde eram discutidas ordens, estatutos e divisão de tarefas. A justiça manteve a prisão temporária, O lance é o seguinte, velho. É óbvio, cara, que quando... Eu já falei isso aqui e vou falar de novo. O que é uma instituição? Uma instituição nada mais é do que um conjunto de imaginações. É isso. É um conjunto de crenças. O ser humano é o único animal na Terra que tem a capacidade de falar sobre instituições. É óbvio, cara, que uma instituição, que é uma imaginação humana, e só os seres humanos conseguem fazer isso, dependem de uma coisa chamada propaganda. A gente sempre fala isso. O que é a polícia pra você? Quando você... Vamos parar pra pensar. Alguém entrou na minha casa, eu preciso chamar a polícia. O que é a polícia? A polícia é uma pessoa? Não, porque essa pessoa vai morrer. E a polícia existia antes dela e vai continuar existindo depois, tá? A polícia é um prédio? Não. A polícia pode mudar de lugar, ou aquele prédio pode cair. Não. O que é a polícia? A polícia é uma instituição, assim como o dinheiro. É um sistema de crenças onde as pessoas entendem que ali você tem determinadas ações e determinadas consequências dessas crenças. Uma das crenças que a gente tem existe uma instituição chamada polícia, existem outras instituições chamadas leis, onde se você quebra essas leis, coisas ruins acontecem com você. O que o crime organizado está fazendo? E assim, me espanta, cara. O tanto de gente que simplesmente não percebe isso, ou finge não perceber. O crime organizado está entendendo isso, e está mexendo com o imaginário das pessoas, glamourizando a instituição organização criminosa. Então hoje, cara, pra você, o que é uma organização criminosa? O que vem na tua cabeça? Vem coisa ruim. Puta, vem um malandrão lá com uma arma na cinta, tomando decisões ao bel prazer, explorando as pessoas, roubando, estuprando, matando, tal, torturando. Beleza. No imaginário de uma pessoa que tá em algum rincão do Brasil, né? Sei lá, morando na miséria, foi abandonado pelo pai. O que tá no imaginário dessa pessoa? Organização criminosa é sinônimo de acesso a armas, acesso a dinheiro, acesso a carro, acesso a moto, acesso a isso aqui, entendeu? Então,
Organização criminosa é uma coisa legal. E o que essas pessoas estão fazendo? Promovendo isso em diversas instâncias. Então você tem desde um Oruan da vida, cara de quê? Nós canto que nós vive. Eu sou só um artista com várias 9mm no pente, várias titânio no pente, nós desce pra fazer assalto. Até isso. Até essas mulheres, né? Falando, não, põe umas minas aí pra fazer propaganda da parada. É isso, velho. É isso. É isso. Aí o Brasil é um país tão esquizofrênico, tão bosta, que se você põe uma TV Globinho pra ter desenho pra criança, você não consegue ganhar dinheiro, você tem que pôr aquela bosta daquele Encontros com a Fátima Bernardes, porque você não pode mais anunciar brinquedo pra criança. Não pode. A propaganda não permite. Tá, você não pode fazer propaganda de gostosas com cerveja. Você sabia disso? Você sabia que você não pode associar mulheres gostosas com cerveja? Você sabia que você não pode nem associar personagens fofinhos com cerveja? Você lembra? Na minha época tinha uma propaganda que ficou super famosa, que era a tartaruguinha, que ela jogava bola com uma latinha de Brahma. Era de Brahma, acho que era. E depois, sei lá, ela baixava o calção e falava nananana. Você lembra disso? Era um caranguejinho, sei lá que porra que era. Eram uns bichinhos. Foi proibido, você não pode fazer esse tipo de propaganda, porque cerveja faz mal. Agora, se você é o Oruan, que vai cantar pra criança sentar na vara do outro, pra você andar de moto sem capacete dando grau, pra você assaltar, pra você pedir liberdade pro maior chefe de facção criminosa, que é o Marcinho VP, em rede nacional, porra, aí eu acho que tudo bem, né? Vamos ver esse outro vídeo aí, vamos lá. O suspeito até gravou um vídeo para provar que o produto funciona. Um aqui, o outro ali, ó, uma tornozeleira aqui, ó, mas só um bloqueia 10 tornozeleiros. Ele foi preso em Goiânia no momento em que iria entregar 2 bloqueadores de sinal de tornozeleiras eletrônicas para presos em regime semiaberto. Corta, né, o sinal da tornozeleira, que é ligado a um sistema, uma central de monitoramento, que ela não consegue saber a localização onde o monitorado está. Cada tornozeleira eletrônica custa aos cofres públicos cerca de R$200 por mês. Esse é o valor do aluguel. Mas os criminosos descobriram formas de burlar o funcionamento do equipamento gastando muito pouco. Na internet é fácil encontrar anúncios que oferecem o equipamento por preços a partir de R$30. Cara, o Brasil assim, chega pra um gringo e fala assim, chega aí, mano. Aqui no Brasil, a gente tem uma lei. Então, se você infringe essa lei, você vai preso. Aí, a gente tem um tipo de regime que chama regime semiaberto. Estou preso no regime semiaberto. Ai, caramba, velho. Aí a gente gasta, né? Compra a tornozeleira, põe no tornozelo do cara, paga um sinal. Porque eu vou te falar, a internet no Brasil, irmão, é uma beleza. Trabalha, paga imposto e compra a tua internet pra você ver. Vai dar tudo certo. A gente vai lá e paga pro Estado monitorar o abençoado, né? Aí o cara vai na internet, Mercado Livre, bloqueador de sinal de tornozeleira, trintão, pronto. Aí eu falo assim, sabe o que tinha acontecido com esse cara? Esse cara tinha que virar óbito, velho. Ai, que absurdo. Esse cara tinha que virar óbito, velho. Tem que virar óbito. Ou você acha que ele tá bloqueando o sinal da tornozeleira eletrônica dele pra ajudar as pessoas? Ele vai fazer um trabalho voluntário, pessoal. Ele tá pondo ali o pendrive pra bloquear porque ele tá, sei lá, indo pintar uma escola, ele tá indo levar brinquedo pra criança carente, ele tá indo ajudar mães de bebê reborn a superarem os seus traumas. Não, cara. Ele tá bloqueando porque ele provavelmente vai roubar o celular de outra pessoa, né? Vai acontecer igual aconteceu. Foi esse ano, inclusive. O cara, ele foi preso porque ele esfaqueou uma mulher, aí ele foi solto. Aí ele foi lá e esfaqueou outra mulher. O que tem que fazer com esse cara? É isso aqui, ó. É prender esse cara, é matar esse cara, é isso. Entendeu? É isso. Não, assim, não tem muito o que falar, velho. Não tem muito o que falar. E sabe o que é o pior, cara? O pior é que se você conversar isso com as pessoas, a aprovação desse tipo de medida, prender ou matou, eu vou chutar um número aqui. Eu chuto que é tipo de 76%. A cada 10 pessoas que você conversar, 7,5, pelo menos, vão ser a favor de prender e matar bandido. Tá, e por que isso não faz? Porque os deputados e os senadores e o governo não ligam pra sua opinião. Por quê? Porque você não cobra. Você não tá nem aí. A verdade é essa. Você votou em alguém pra ser deputado federal. Você falou assim, fiz minha parte. Votei no sargento Farrur. Votei no delegado não sei das quantas. Votei em algum cara que me trouxe uma reforma de quadra. Votei no cara que me deu um saco de cimento. Você nem sabe o que esse cara vai votar em relação a isso, que é diretamente ligado à tua insegurança de sair na rua. A gente simplesmente não compra nada. A gente não cobra nada. Aí eu vou te falar uma coisa, cara. Se tivesse uma punição bem exemplar, tipo assim, irmão, já que você não serve pra usar a tornozeleira eletrônica, nós vamos prender você sem banho de sol. Porque a gente tem... Eu duvido que os caras iam fazer isso, mas não acontece isso. Foda.
Vamos lá. A gente falou disso ontem, inclusive, né? Brasil diz aos Estados Unidos não classificar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Enviados do governo Trump foram recebidos em Brasília por técnicos do Ministério da Justiça. A gestão Lula trata facções como criminosos em busca de lucro, né? Desce aí um pouquinho, deixa eu só ver uma coisa. Portanto, desce aí um pouquinho mais. Desce mais. Peraí. Buscando. Ó, nos Estados Unidos, a gestão Trump tem buscado enquadrar grupos criminosos latino-americanos em atividades que, pela legislação local, podem ser associadas ao terrorismo. Isso ocorre, por exemplo, com a Venezuela, Tren de Aragua. Os técnicos norte-americanos disseram aos brasileiros que defendem a classificação de organizações criminosas transnacionais como terroristas e citaram nominalmente o PCC e o Comando Vermelho. No entanto, os coordenadores do Ministério da Justiça de São Paulo explicaram que, pela legislação do Brasil, isso não ocorre, pois a atuação das facções não envolve crime de ódio ou religioso, mas sim a obtenção de lucro por meio do tráfico de armas e de drogas. É muito engraçado, porque é o seguinte, essa definição é muito estranha, né? Se eu cheguei e falar assim, eu não gosto do vereador Renato Freitas. Olha, isso é um discurso de ódio contra o negro. Então eu não posso falar que eu não gosto de um vereador negro. Agora, o cara ir lá matar, estuprar alguém ou enfiar uma arma na cabeça de uma pessoa por causa de um pouco de dinheiro, isso não é um crime de ódio. Isso é um crime de amor? É muito elástica essa definição de ódio aqui no Brasil, né? Agora, eu vou te dizer o porquê que isso acontece, tá? Muito provavelmente porque o governo Lula sabe que está numa situação econômica horrorosa, a eleição está próxima, e você classificar organizações criminosas no seu país como organizações terroristas dá um recado para o mundo que tem terrorismo aqui. E isso talvez não seja economicamente positivo para esse governo, ainda que no longo prazo seja sim, porque você classificar isso faz com que haja mais holofote e mais combate a esse tipo de organização, o que no futuro te traz mais garantias de mantimento de lei e ordem. Só que o governo Lula não pensa nisso, o governo Lula pensa na próxima eleição. E para a próxima eleição não é legal você ter um aumento de, sei lá, 100%, né, nas estatísticas de presença de grupos terroristas no seu país. É aquela história, se há uma coisa que você não quer diagnosticar, é só você não diagnosticar. É tipo assim, tô com câncer, é só não falar. Se eu não falar o nome, eu não tenho, hein? Eu tô com o quê? Não sei, não tô com nada. Não, você tá com câncer, cara. Não adianta você negar o nome daquilo. Não adianta você negar que o Comando Vermelho e o PCC são organizações terroristas. Não é negando a palavra, o nome, que você simplesmente não tem aquilo, né? É como se o Heisenberg estivesse dizendo aqui, say my name. Say, mas não vou falar, vou fingir que você não existe. Não adianta, cara, existe. O Comando Vermelho, o PCC, tomam conta de extensos territórios dentro do nosso país. O Comando Vermelho, basicamente, tem lugares onde ele domina a internet daquele país, tem lugares onde ele cobra mensalidade para criar barricadas contra a polícia, tem lugares onde ele cobra mensalidade dos condôminos de um prédio para eles não matarem essas pessoas. Não são organizações terroristas. Eles falaram de algum deus, alguma entidade religiosa? Não falaram. Então demorou, hein? Então não é crime de ódio. Ah, ele só quer teu dinheiro. Ah, então tá de boa. Tem que ir, cara. Tem que ir, porque assim... eu vou falar mais o que, cara? Eu nem sei mais o que falar. Isso aqui é o óbvio do óbvio. Tipo assim, gente, 1 mais 1 é igual a 2, tá? Mas calma. Lá vem. A justiça vai salvar a gente. Olha esse vídeo. André Mendonça, vamos lá. Só escuta, eu não vou nem fazer uma introdução. Ladrão é uma opinião sobre a pessoa. Não é um fato específico. Ministro André, para mim é uma ofensa grave. Eu não admito que ninguém me chame de ladrão. Eu vou formar ela vai porque responder. essa tese da moral flexível não inventaram não existe é a moral tese que degrada o serviço público e desmoraliza o Estado. Não. Eu quero só informar Vossa Excelência que, por favor... Não, a pessoa vai responder pelo crime. Consignemos todos que eu não admito. Na minha ótica é uma ofensa gravíssima. Não é crítica. Bom, o que a gente está se dizendo é que chamar alguém de ladrão, se for o cidadão não puder chamar um político de ladrão... E ministro Supremo pode? Eu não sou distinto dos demais. Tá. Ela vai responder... Se o advogado subisse nessa tribuna e dissesse que Vossa Excelência é ladrão, eu ficaria curioso para ver a reação de Vossa Excelência. Crime na mesma pena que qualquer cidadão teria o direito de ser ressarcido na sua honra. Ladrão é Uma salva de palmas pro nosso mito André Mendonça. Bolsonaro, nunca critiquei. Irmão, você entende o que é isso, cara? O Flávio Dino falando, não, o ministro Supremo pode ser chamado de ladrão? Puta que claro pariu, que não, hein? ele é um deus. Puta que pariu, hein? Supostamente, vamos supor que o ministro Supremo roube a carteira de alguém. Ele é ministro Supremo, não pode ser chamado de ladrão. Ou, e assim, eu entendo, no começo, quando o André Mendonça falou aquilo, eu achei que ele ia passar pano pra ladrão. Ele fala assim, não, ladrão é opinião. Não é porque o cara roubou você que ele é ladrão. Talvez você ache que ele é ladrão, mas ele não é. Mas não foi esse o sentido da fala dele. O sentido da fala dele foi, se uma pessoa olhar pra você e achar que você é um ladrão, ele tem direito a ter a sua opinião. Cara, parabéns, André Mendonça. Tamo junto. Ai,
Ai, peraí. Quando eu fizer rachadinha e for julgado, que caia nas mãos do André Mendonça e ele veja esse vídeo e fala, não, tudo bem, eu vou salvar você. Igual o Gilmar Mendes salvou o Flávio Bolsonaro. Vamos lá. Antes da gente entrar no outro assunto, pedindo pra você reagir a isso aqui. Em votação relâmpago, a Alesp aprova aumento de salários e bônus para servidores do Tribunal de Contas do Estado. Impacto é de 110 milhões. Com o plenário quase vazio, o presidente da Alesp levou 1 minuto e meio para aprovar projetos que criam 55 cargos, aumentam salários e dão incentivo de 6 meses de pagamentos para quem se aposentar. Eu vou falar mais o que, cara? Né? Eu não fui caçado à toa, tá? Eu não fui caçado à toa. Ai, nem sei o que falar, cara. É foda. Posso falar, ninguém vai nem falar disso. Ninguém vai nem lembrar disso. Você vai sair perguntando pras pessoas ali no Parque do Ibirapuera, que é em frente à Alesp. Mano, você viu o que aconteceu ontem? Não tô ligado. Ai, é foda, viu? Vamos lá? Pela primeira vez, STJ autoriza gênero neutro em registro civil. Aqui a questão é muito mais dramática. Esse ser humano, no meu modo de ver, deve estar sofrendo muito, destacou relator antes do voto. Que é outro absurdo, cara. O sofrimento de uma pessoa não deve ser utilizado como base para que você a deixe ser uma exceção às regras estabelecidas que seguem, assim, o preceito mais básico humano. Ou você é homem ou você é mulher. É foda, né, cara? Ai. A gente ganha coisas legais. Porque assim, sabe qual é o problema disso? Eu vou te falar o seguinte, vamos supor que eu quero me aposentar. A aposentadoria pro homem, eu não lembro agora a idade, eu tô dando um exemplo, é pra 65 anos, sei lá, não lembro agora. A aposentadoria da mulher é 60. Qual é a minha aposentadoria, se eu sou gênero neutro? Eu fui agredido. Aí eu quero meter uma Maria da Penha. Eu posso? Sou gênero neutro. Tem um banheiro masculino e um banheiro feminino. Qual eu entro pra usar? Se eu sou gênero neutro. Eu tenho privilégios? Eu posso? Outra. Cometo um crime. Vou preso. Eu vou uma prisão feminina ou uma prisão masculina? Porque assim, se um dia eu for preso, coincidentemente eu vou virar uma pessoa trans. Que coisa, né? Quero ficar preso lá com um monte de negão suado, olhando pra mim e falando, vira as costas aí pra você ver. Não. Vou ficar preso com um monte de damas. Sou mulher. Estou me sentindo mulher. Existem consequências, cara, para as decisões tomadas por uma relatora que dá um voto como esse. Mas o sofrimento dessa pessoa, tá, mas qual a consequência da decisão que você tá tomando? Chega de coisa certa? De coisa séria? Chega, por favor? Sim. Estou cansado. Vai, vamos lá. Agora vai ficar legal, vamos lá. Fumaça rosa. Ativistas protestam em Roma contra conclave exclusivamente masculino. Never existed and never will. Smoke out sexism. Smoke out sexism. A woman's place is in Pausa, the só uma coisa. conflict. Cara, é muito bobo o que eles estão falando. Smoke out sexism. É isso, né? Tipo, nossa, vamos fumaçar o sexismo. Agora o Papa não dorme! Vai, vamos lá. Smoke out sexism. God calls Catholic women to be deacons and priests. Smoke out sexism. This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine. Cantaram bem, cantaram bem. Let it rise, let it rise. Olha, cantaram muito bem. I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna never. Eu gostei da musiquinha. Everywhere I go. Ficou bonitinha. Cara, por que vocês querem interferir nisso? Se vocês não acreditam... não acho que é certo o Papa ser só homem. Então, não participe dessa instituição. O que você quer mudar? É como se assim, a minha casa tem uma parede azul. Não gosto, eu quero pintar ela de verde. Não, cara, pinta a tua casa de verde. Vai pra outro lugar, velho. É ridículo, né? Bom, tem a Anitta, já sei que vai ser coisa boa. Vamos lá. Anitta criticou a masculinidade. O problema começa onde naturalizamos o fato de um menino assistir desde pequeno filmes de super-heróis matando e batendo nos outros. Onde o mundo é feito de vilões que são espancados pelos heróis coloridinhos. Entendi, Anitta. Então, você vai pôr o seu filho pra assistir Capitão América? Não! Vamos pôr o seu filho pra assistir ela rebolando a raba dela. Muito mais inclusivo. Vamos lá. Desde bebê, o menino aprende no subconsciente que ser um homem muito legal é ser fisicamente forte e que tudo bem matar e trocar porrada com os vilões, pois o mundo é essa grande guerra onde se precisa sobreviver. Meio que é? Meio que é assim? Meio que isso não é nem aprendido. Vamos lá, Anitta, deixa eu falar sério aqui pra você. Eu não sei se você sabe, mas o cérebro humano, né? Ele não é, como Rousseau dizia, uma tela em branco onde você pinta o que o ambiente lhe proporciona. Não. O ambiente tem gigantesca influência no seu comportamento, principalmente nos primeiros anos da sua vida. Agora, o cérebro, eu vou fazer uma analogia bem
imbecil pra você entender. Imagina que o cérebro é um iPhone e ele já vem com alguns aplicativos instalados. Um deles, inclusive, é da autopreservação e da busca física por força. Você sabia disso? Você sabia que se você fizesse esse experimento social, você pegasse um bebê e deixasse ele preso num quarto, dando alimento pra ele o tempo todo e nada, e soltasse ele no mundo, ele, do nada, ele ia entender sozinho que ele precisa ser fisicamente forte. Você sabia disso? Por quê? Porque é da natureza humana querer ser fisicamente forte. Nem todo mundo. É óbvio que nem todo mundo. E o grau disso varia. Mas não, cara, não é um problema, né? E outra coisa, filmes de heróis, eles moldam caráter. O que não molda caráter é você, igual uma imbecil, dançando aquela música. Como é aquela música dela que estourou internacionalmente? Que ela deita no chão e rebola. Todas. Não é toda. Tem uma... Sabe o que eu acho engraçado? Porque esse pessoal... Põe a câmera em você! Esse pessoal vem com esse discurso, mas sempre que elas aparecem namorando com alguém, nunca é um homem masculado. É sempre um homem forte. Mais ou menos. Sim. Eu nunca vi a Anitta namorando um cara meio afeminado. É que a Anitta, ela pega todo mundo, né? Mas, por exemplo, quando você pega uma Bruna Marquezine, não é a Bruna Marquezine que namora aquele maluco do cropped lá? Mas a Bruna Marquezine não fica fazendo tanto discurso assim. Ela é mas ela é meio low profile. Não, mas não é. É que ela tá no meio, ela tá no ambiente, Não, total, mas assim, esse pessoal que fica, por exemplo, Luísa Sonza da vida, fica, não, gente, a masculinidade é horrível, homens não precisam ser fortes. Quando aparece namorando, é sempre um cara bombado. Sempre. Não, cara, o Vitão também era quase uma mocinha, com aquele cabelão, aquele batom. Logo ela descartou ele. Mas enfim, é sempre o homem que tem alguma característica masculina bem aparente. Perceba. Eu não sei. O quê? Abraço do Whindersson. Não, o Whindersson, quando tava com ela, ele tava bem emasculado. Eu lembro que tinha uma hora, teve uma vez, eu não lembro, tinha o próprio caso lá do Vitão. O cara fez um clipe passando a mão na bunda da mina dele e tal, depois, inclusive... E ele, não, normal, pra mim tá tudo certo. Mas o Vitão, na época, ele não era tão feminino. Era a época antes dele começar a usar maquiagem, usar cropped, ele ficou assim depois. Ah, é? Quando ele namorava com ela, ele era a grande conhecedora de... Como é o nome dele? De Vitão, Ana Ering. Por que você tá sabendo tudo isso, Ana Ering? Fala pra mim. Não tô. Põe a câmera em você. Uma teoria. Não adianta você ficar vermelha. Só joguei uma teoria aqui. Ai, meu Deus. Será que eu fui refutado? Acho que, o Aloysio, acho que não. Fica... Vamos lá. O que mais tinha pra falar disso? A Anitta, tal, não sei o que lá. Tá. Anitta criticando masculinidade. Acabou. Vamos lá. Rio. Vereadores incluem Dia da Cegonha Reborn no calendário oficial. Não é possível. Você viu o vídeo que eu mandei? Sim, da Graciane. Tá, não, e tem o outro também eu mandei, que é a Luciana Gimenez fazendo parto de um bebê reborn. Acho que mandou... Vê se é no finalzinho aí, vê no finalzinho. Foi hoje? Tipo assim, cara, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro pensou o seguinte: bom, nós estamos aqui recebendo salários, né? Nós estamos aqui para o bem da população. Eu acho que é importante a gente fazer o Dia da Cegonha Reborn, que é institucionalizar uma imbecilidade, já que o país é um país de imbecis. Por que a gente não cria um dia de um símbolo da imbecilidade humana, né, aqui no Brasil? Vamos fazer isso, velho. Pelo amor de Deus, cara. Câmara Municipal, por exemplo, essa quinta-feira, dia da Cegonha Reborn, no calendário oficial da cidade, a ser comemorado dia 4 de setembro. O projeto de lei número tal foi aprovado em segunda votação e segue para a sanção do prefeito Eduardo Paes. De acordo com a justificativa, ó lá, agora fica bom. O nascimento de um bebê é um momento singular na vida de uma mulher e não é diferente para as mamães reborn. Esses bebês são enviados por cegonhas, nome dados às artesãs que customizam as bonecas. Os reborns são bebês extremamente realistas, fabricados artesanalmente por cegonhas, ou seja, artesãs que se utilizam de técnicas para simular traços reais de vida nos reborns, geralmente tendo por base a descrição, desce um pouquinho aí na legenda, a descrição da idealização de um bebê recém-nascido, a fotografia de um filho. Na proposta é abordado que a maioria dos bebês reborn não serve apenas para diversão, uma vez que há relatos de casos em que são usadas como terapia por psicólogos, desce mais. Nos casos de falecimento de um filho recém-nascido, o bebê reborn é utilizado por um curto período, sempre sob orientação profissional, auxiliando no processo de recomposição da mãe ou de pai enlutado. Eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, eu gosto desses temas, eu não tenho nenhuma propriedade para falar, mas eu acho que isso é uma coisa doentia, tá? Você vai me desculpar. Se você perder um filho e você vai brincar de cuidar de um bebê de plástico,
Ah, eu não sei, cara. Você tem uma opinião sobre isso, cara? Eu acho que só Hã? você só adia o Lula Não, nesse tipo de situação. é muito Você zoado, tem que lidar, velho. como que você vai lidar com aquilo? Porque uma hora você vai ter que lidar também que aquele bebê não é de verdade. Cara, desculpa, alguém precisa falar pro mundo que o mundo tá ridículo. As pessoas estão acreditando que um menino de 13 anos, se você der dinheiro pra ele, Deus vai fazer um milagre na sua vida. As pessoas estão acreditando que um pedaço de plástico tem que ser cuidado como se fosse um bebê. As pessoas estão fazendo projetos de lei que instituem dias para as cegonhas dos bebês reborn. Caralho, mano, eu tô vivendo na idiocracia? Eu tô vivendo numa distopia? É o livro 1984 e eu não tô percebendo? Eu não sei, cara. Sou só eu que acho que nós estamos num oceano de retardados? Cara, que coisa... Eu vou ser cancelado se eu falar isso? Não, você não adotou uma criança. Você comprou um teco de plástico, irmão. Não é possível isso, não é possível. Não é possível. Não é possível. E esse aqui você ficou sabendo? Fiquei, mas sabe que ele desmentiu, né? Não era verdade? Ele falou assim, ó. Padre Fábio de Mello adota a boneca com síndrome de Down nos Estados Unidos, né? Aí depois ele fez um vídeo falando que não é que ele adotou. Ele falou, cara, um pedaço de plástico você não adota, você adquire, você compra, você ganha, né? E ele falou que ele fez isso porque o dono da empresa entregou lá pra ele quis ser grato e fazer propaganda. Mas assim, velho, desculpa, cara, eu não sei. Deixa eu falar uma coisa. Eu não quero combater as pessoas que gostam de bebês reborn. Essas pessoas, né, não estão roubando ninguém, né? Faz o que você quiser, velho. Compra lá teu pedaço de plástico, fica beleza. Só que eu preciso denunciar que nós estamos vivendo num mundo de retardados. Você me desculpa, cara. Se você quiser ficar cuidando de um pedaço de plástico como se fosse uma criança, não tem problema. Você não tá fazendo mal pra ninguém. Mas eu preciso falar que você tem problema. Se desculpa, eu tenho que falar que você tem problema. E tem um vídeo, inclusive, da Graciane Barbosa dando de mamar pro bebezinho dela. Ai, você não vai treinar? Não, hoje eu, sei lá, e dá um nome pro boneco, o Joãozinho aqui tá com fome. As pessoas são doentes, velho. Eu vou te dizer, a rede social, ela estipulou tanto que a simulação de algo é tão real quanto o algo que você tá simulando, que as pessoas estão tirando isso da internet e levando pras próprias vidas. Tipo, eu vou simular que eu tenho um filho de plástico e foda-se, isso vai ser real pra mim. As pessoas estão se tornando o avatar virtual. Ô, Tutu, uma pergunta só pra gente pensar. Você acha que isso é algum problema atual? Ou é alguma coisa que foi da infância dessas pessoas todas juntas, uma deficiência na infância dessa geração, que causou isso? Porque a gente vê brincadeiras essencialmente infantis. Então, bebê reborn, que não deixa de ser uma boneca, as pessoas adultas adotando. Livro de colorir. O livro de colorir. Então, assim, tem alguma coisa Cara, que eu tá acho muito seguinte, infantilizada nessa geração que tá muito exposta também, né? Uma das coisas, eu vou experimentar aqui, falar o que eu acho, tá? É um raciocínio que eu tô construindo agora. Eu acredito que uma das coisas que seja confortável, seja uma da zona de conforto, né, que leva a esses comportamentos, é você entender o seguinte: se você tem comportamentos infantilizados, se você volta a ser uma criança, você abre mão da responsabilidade das suas próprias escolhas. Porque quando você é uma criança, meio que as coisas não são culpa sua. Se você ganha um presente, não é mérito seu. Se você quebra alguma coisa, não é culpa sua, porque você é uma criança. E você vai ter sempre alguém pra te tutelar e pra cuidar de você. Nós estamos num país onde esse tipo de cultura, ele é glamorizado, ele é estimulado. Nós estamos estimulados a pensar... O presidente do Brasil se elegeu dizendo, deixa eu cuidar de você. Deixa eu cuidar de você. Então, as pessoas no Brasil, elas não querem assumir as próprias responsabilidades. Elas não querem pensar, eu tenho que acordar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que me manifestar politicamente, eu tenho que cobrar das pessoas que dizem me representar, que eles façam coisas que eu quero. É uma série de responsabilidades que vem com a vida adulta. As pessoas não querem isso. As pessoas querem ter uma boneca de plástico, colorir um livro e pensar, algum presidente vai cuidar de mim. Eu acho que tem tudo a ver uma coisa com a outra. Eu acho que nós estamos num país de pessoas infantilizadas. Quando você pega, por exemplo, o Felipe Neto ficando gigantesco. O Felipe Neto tem a minha idade, tá? O Felipe Neto tem a minha idade. Cara, é inacreditável. Esse cara tem quase 40 anos, velho. O irmão dele, o Lucas Neto, é pior ainda, velho. O Lucas Neto, sei lá, ele também tá perto dos 40 e é um cara que ele se comporta igual uma criança e ele faz sucesso. Ah, porque, não, é diferente. Quando eu era criança, cara, os conteúdos de criança, apesar dos exageros que eram absurdos, tipo a Xuxa, né, falando de lamber aquele pirulitão. Nossa, que pirulitão, hein? Não sei o que lá, sabe? Tinha sexualização pra caralho de criança. O que era diversão pra uma criança? Era um personagem, era um pica-pau, era uma Minnie, um Mickey, ou Power Ranger, ou um cara vestido de palhaço. Era uma caricatura, tipo, um adulto que ele se veste de palhaço e ele faz ali as brincadeiras de palhaço e depois ele tira a maquiagem e vira uma pessoa normal. Hoje não. Hoje, eu tenho um cara que pra mim é ainda mais bizarro, que é o Coloridinho da net. Você já viu esse Coloridinho? Entra no Instagram aí, vamos procurar um conteúdo dele que eu... Cara, eu vou assim... Entra aí, escreve Coloridinho. Porque
assim, além disso tudo, tinha aquela notícia que eu não reagi bem, pessoal fazendo terapia com inteligência artificial. Então, assim, tem uma deficiência psicológica muito grande Pra na caralho. população. Tem um filme maravilhoso que fala sobre isso, chama Her, né? É Her ou She? Chama Her, que é com o Joaquin Phoenix. Escreve coloridinho aí. Vamos ver se já aparece. É esse aí. Põe qualquer vídeo dele. Põe qualquer vídeo. Escolhe um e põe. Esses dias eu me olhei no espelho e pensei, cadê meu arco-íris? As cores estavam todas desbotadas. E eu também. Mas aí eu lembrei. É que se ele for fazer chega disso. Vamos pegar outro. Vamos. Mas já deu pra entender. Vai descendo. Pega esse, vai, sei lá. Eu vi esse vídeo, ela faz uma maquiagem tampando os olhos e a boca. Que medo! Mas ficou muito bom. E por isso eu vou fazer. Só que é bem coloridinho. Bora lá. Primeiro eu vou tirar todos esses acessórios. Agora sim, já coloquei a imagem aqui atrás pra me ter como referência. Pra esconder a cabeleira, eu coloquei essa touquinha com uma cola sem na sobrancelha. Pentei pra cima pra grudar bem. Selei com pó da Tinkerbell. Peguei uma fita crepe. Vou cortar os dedos pra boca. Eu sou... Vamos outro. Pega outro. Olha os vídeos desse cara. Oi, gente, eu sou o Coloridinho e hoje nós vamos fazer a abelha de Minecraft. Só que é de squid de papel. Bora lá, peguei 2 folhas. Para cortar, vou cortar 2 partes retangulares. Assim. Meu Deus, que desgraça aí. Pois é, velho. Pois é, aí Saudades de um minuto tem atrás, uma... É que eu não vou lembrar o nome. Tem uma mina que ela é veterinária e ela... Como é o nome da pessoa que você acha que é um personagem? Não é Kyrion. Como é que é o nome? Tério, não é Tério. Não, Tério é quando a pessoa acha que acho é um animal. Não. Quando a pessoa acha que é um personagem. E aí, ela, no dia a dia dela, ela não... Como essas pessoas não têm habilidades sociais e a rede social está tomando conta, né, das interações sociais, essas pessoas estão se tornando avatares virtuais reais. Mandou? Põe aí. Olha isso. Eu não sei qual que é mais bizarro, tá? Olha, é esse mesmo, esse vídeo mesmo. Esse vídeo mesmo. Pô, mas essa menina em específico, ela faz uma... Esse vídeo é uma piada. Não é uma piada. Zoando essas pessoas. Não eu já não. vi um vídeo dela falando isso. Não. Eu já vi ela falando sério. Vai lá, mas põe aí. Arigato! Me desculpa. Prazer, sou Luísa Abacaxi. Sou a veterinária da Belinha. Você deve ser... Cláudia, a tutora. Com certeza. E você, Belinha? Bom, Cláudia, como posso ajudá-los hoje? O que está acontecendo com a Belinha? Deixa eu te parar bem aí. Aqui na veterinária não chamamos de vômito, mas sim de êmese. Tinha um fato curioso. Pause. A gente já reagiu a outros vídeos dessa menina, né? Dessa mulher, sei lá. Você entende o que tá acontecendo aqui? Essa pessoa, ela vive e ela fala e ela se comporta como se ela fosse um NPC, mas não é nem um NPC, ele tem certa interatividade. Ela conversa como se ela fosse um anime. O lance é o seguinte, ela se comporta, cara, e ela vive como se ela fosse um personagem de um anime, né? Ela tá o tempo todo ali. E sabe quando que eu vi uma pessoa assim de verdade? Quando eu conheci aquele menino que cagou no camarim. Como era o nome dele lá? Eu sempre... Não é Dudu Nobre? Aquele maluco lá que imitava o Silvio Santos, que... Qual era o nome dele? Um molequinho magrinho que cagou no camarim. Dudu Camargo. Quando eu conheci o Dudu Camargo, ele tava começando a ficar muito estourado e a gente chamou ele pra fazer um programa lá no MBL, eu e o Kim, de entrevistas. E quando ele chegou, eu abri a porta, e aí, beleza? Ele, muito bem, Arthur, como é que está? Que da hora, o cara imitando o Silvio Santos, da hora, entra aí. E aí, papai, aí ele não parava. Mano, para com essa porra. Ele, mas para com o quê? Eu sou assim, meu caro Arthur, eu sou assim. Que porra é essa, mano? As pessoas, cara, elas emulam de uma forma exagerada caricaturas que elas não são e elas se tornam essa caricatura. Ninguém fala desse jeito. Oi, Ana, você deve ser a operadora, com certeza. Eu quero me comunicar com você um pouco, porque você é loira, não é mesmo? Não sei, me parece que seu nome rima com Ucrânia. Ana... Mano, você tem problema, velho. Alguém precisa te falar, você está com problema. Sabe, mano? Aí aquele velho conselho, né? Vai capinar um lote, vai bater uma laje, vai viver a porra da vida, porque isso não é normal. Entendeu? Os caras tudo cagado. A galera gostou da minha atuação, né? Vocês gostaram da minha atuação? Mande like. Ai, muitos likes. Coloridinho, imagina, velho. Imagina você entra no quarto, teu filho tá assistindo Coloridinho, mano. Eu já dou uma bica no celular. Mano, já quebro tudo ali na hora, mano. Os caras, mano, para. Já parei, gente. Vocês querem que eu pare? Próximo tema, por favor.
Mano, imagina colar numa mina assim na balada. Imagina, velho. Vamos fazer esse experimento? Vamos chegar assim. Oi, eu te achei muito bonita. Nossa, cara. Sério, vamos filmar isso? Alguém de pegadinha, faça isso, por favor. Vai, mais. Que mandou isso? Os caras de boa falando no celular. Ah, isso aqui é a brasileirice pura. Isso aqui é o seguinte, a mina acha que ela tava na Espanha. Aí tinham dois caras normais trocando uma ideia. Eles estavam numa videochamada, algo assim. Chegou a brasileira, hein? Ah, chegou a brasileira inundada de feminismo, tá? Com a sua exclusividade, com a sua exoticidade latina. Ah, que aliás, né? Espanha, latino, esquece o que eu falei, mas ela chegou ela, hein? Dois caras no celular e eu estou no mesmo ambiente? Só podem estar dando em cima de mim. Olha que coisa ridícula, vai lá. Isso, o cara tava filmando a gente. Pausou. Selfie, né, não? Pausou, vai lá. Isso, o cara tava filmando a gente. Acho que era selfie, né, não? Não. Tava filmando mesmo? Mostrando a gente pra homem? Ô, garoto, tá doido? O que foi que você tá filmando a gente, rapaz? Nada a ver? Deixa eu perguntar. Vai lá. Amigo, estava me filmando? Perdão, estava me filmando? Estava me filmando para seu amigo? Por que está me filmando? Tô errado, já tirou. Ah, então tá bom, vai cagar. Amiga, tava, juro. Ai, velho, vai tomar no seu cu. Você acha que é alguma espécie de deusa? Você acha que é algum... Os brasileiros tratam a gente como... É o que a Ana fala, meu, cucarachas. Ah, esse povinho, vai, tá. Então eu tô no celular e tava te filmando, porque você é uma pessoa irresistível, né? O cara na Espanha, ele não está acostumado a ver mulheres bonitas. Você vê uma brasileira, nossa! Mas eu nunca tinha visto tamanha beleza, preciso filmar e mostrar para meus amigos. E ela já estava pronta para denunciar o machismo internacional, denunciar uma violência contra a mulher. Mas que vontade de lacrar. E sabe o que é pior? Sabe o que é pior? Você viu que ela estava se filmando no selfie. Era o celular dela. Ela estava produzindo aquele conteúdo. Não era ela estava errada. E ela postou. Ela postou porque ela falou, eu vou postar isso aqui. E a galera fala, essa é de atitude, hein? Essa foi lá, viu dois caras filmando. Que história é essa de me filmar? Essa é de atitude. Sorte deles que eles não estavam filmando ela, hein? Senão você ia ver. Que é Brasil, hein? Puta que pariu, velho. Puta que pariu. Aí eu pergunto, você, cara donzela, não está pedindo para que as pessoas julguem a sua aparência? Afinal de contas, você está colocando o julgamento da sua aparência em xeque. E se alguém falar que você não é tão bonita assim? É uma violência contra você? Porque aparentemente, quando um homem te acha bonito o suficiente para te filmar, é uma violência. E quando outro homem não te acha bonito o suficiente? E se eu falar supostamente que você não é bonita? Que você não chama atenção? Que você não é de parar o trânsito? Que você não é uma mulher pitoresca? Né? Porque pitoresca é aquilo que é digno de ser pintado. Não, você não é. Você é só uma pessoa comum. E se eu falar isso? Não tô falando. Tô falando, e se eu falasse? Hein? Aí é uma violência também? Vai tomar no cu, velho. Eu vou te falar, cara, assim... Aí... Seja um homem jovem atrás de uma dama aqui no Brasil. Olha o desafio que você vai encontrar. Olha que legal. Imagina você colar nessa mina na balada. Oi, tudo bem? O quê? Meu Deus do céu, cara. Você imagina? Não, imagina. Então, imagina um moleque, imagina um incel de 19 anos. Tipo, mano, agora eu vou colar nessa. Essa eu tenho chance, que ela não é nem tão gata, né? Então vamos lá. Oi? Eu tava te olhando. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus, o cara toma um tiro de bazuca, velho. Mas o que eu fiz, meu? O que eu fiz? É isso, não é à toa que essa geração, isso é sério, tá, que eu falo? Esta geração, que está fazendo 18 anos agora, é a geração menos sexualmente ativa, tá? É a geração que menos transa, tá? A galera fica na internet, no OnlyFans, porque pelo menos ele não passa pelo constrangimento de correr o risco de ter uma interação na vida real com uma pessoa como essa. As pessoas não transam nem pra ter filho mais, porque agora é de plástico. Exatamente. Exatamente. Né? E que fique aqui o registro da Ana sobre a falta de sexo no mundo atual, né? Então tá bom. Põe a sua cara aí, agora ela fica vermelha, ela não põe. Ô Luísio, arruma um botão pra eu filmar ela em momentos inoportunos, tá? Vai. Eu quero que você assista 2 vídeos. E aí depois você testa os comentários sobre os 2. Tá bom. Tá bom? Ô, gente, só no meu bairro mesmo, carro do atestado, ó. Escuta aí pra vocês verem, ó. Barulhos. Artrite, artrose, dor na coluna, um carro do atestado, R$50. Olha o carro do atestado, o carro do atestado, R$50.
felicidade quando vai pegar um dinheiro. Vai, salta o Bolsa, Bolsa Família. Bolsa Família. Bolsa Família. Bolsa Família. Obrigada, linda! Bolsa Família. 25 anos nós recebemos Bolsa Família. É a idade do meu filho, Natan. E aí, ó. Salta a carta, caralho, tigrinho, filho. Agradece esse Bolsa Família. Vou perder tudinho no mercado. Eu fico emocionada, questão de 1 minuto ali. Vamos lá. Claramente. Só um último comentário. A marquinha de fita. Não, é assim, com certeza esse vídeo é satírico, né? Essa mulher fez, ela mesma fala, Acontece, eu fico sim, feliz aqui, perco tudo no mercado, né? Mas eu não sei se é muito difícil de entender como é que você vai desenvolver um país em que a pessoa, ela comemora como se ela tivesse ganhado na loteria porque ela está recebendo uma esmola do governo, que é o Bolsa Família, que ela mesma reconhece que ela vai perder tudo no mercado, que tá tudo caro. E você tem na rua um carro vendendo atestado para você dar golpe no teu patrão. Como que você vai desenvolver esse país? E aí eu falo isso com muita propriedade, porque a minha vida foi feita em Guarulhos. E Guarulhos ficou na mão do PT por mais de 16 anos. Guarulhos é o país, é a cidade dos sindicatos. É mais, acho que até do que de São Bernardo. E eu conto aquelas histórias todas, as minhas histórias todas de conflitos com esses vagabundos de sindicatos, porque eu vivi esta porra. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que é, irmão. Você pegar, abrir um estacionamento, que foi no meu caso, chegar pros caras e falar, irmão, é o seguinte, ó, Natal e Ano Novo vai bombar isso aqui. Que o meu estacionamento era estacionamento de aeroporto, a galera viajava. Como é que vai ser a escala? Quem quer trabalhar no Natal, quem quer trabalhar no Ano Novo, quem faz questão de folgar? Aí você chega e fala, não, ó, eu trabalho no Natal, então você trabalha no Natal, demorou, tamo junto. Você, não, eu quero folgar no Natal, então você folga. E você, não, ó, eu quero trabalhar, beleza, então, ó, tá combinado, está combinado. Beleza, chega no Natal, o que acontece? O cara não aparece. Aí chega no dia seguinte, o cara aparece o quê? Ele fala o quê? Não, desconta o meu dia, foi mal. Não, ele chega com um atestado. Tava com dor de cabeça. Eu já passei 2 finais de ano fazendo escala, os caras não cumprem e eu fui lá dirigir van. Eu fui lá manobrar carro. Porque o cara que combinou uma coisa comigo não cumpriu. Aqui é o país onde não se honra compromisso. No momento em que você assina um contrato de trabalho, isso as pessoas não têm as pessoas não entendem isso dessa forma. Você firmou um compromisso. O teu empregador tem que te pagar e você tem que trabalhar. É um compromisso firmado. Você não pode não honrar esse compromisso. E aqui no Brasil, a gente é o país do jeitinho. Cara, eu tenho tantas histórias. Ó, pra você ter... eu já contei essa história várias vezes. Eu vou resumir ela ultra rápido pra você. Uma vez, a gente tava almoçando lá na empresa. A gente deixava um tequinho da porta aberta. Só pra galera que almoçava fora sair e voltar sem ficar pedindo pra abrir o portão. Aí um dia a gente tava almoçando. Todo mundo lá, a galera da empresa, tudo. Entra um cara. Ele pega um boné. Ele tava com um boné. Ele sobe na empilhadeira. Ele tira uma selfie e ele vai embora. Eu falei, mano, que é isso? Um cara entrou e tirou uma selfie numa empilhadeira. Eu falei, sei lá, mano, daqui a pouco, sei lá, o cara quis, sei lá. Ó, empilhadeira, aqui já tá bom, então. Dá um tempo depois, o que acontece? Aparece uma carta lá, Justiça do Trabalho. O cara me processou dizendo que ele trabalhava há 3 anos lá na empresa sem receber salário. Sabe qual é o desfecho da história? O desfecho é pior do que tudo isso. Nós fomos lá porque na Justiça do Trabalho é diferente da Justiça normal. Na Justiça normal você é inocente até que se prova o contrário. Na Justiça do Trabalho é o contrário. Você é empregador, você é culpado até que se prove que você é inocente. É assim. E aí assim, velho. Você vai lá provar que o cara não trabalhou pra você, você tem que pegar o registro de todos os seus funcionários, você tem que pegar o olerite de todos os seus funcionários, você tem que pegar o cartão de ponto de todos os seus funcionários, você tem que pegar todos os FGTS que você recolheu dos últimos 5 anos, todas as guias da Previdência. Você tem que levar, cara, um caminhão de documentos pra falar, olha como todas as pessoas que eu emprego são registradas, tá? E este cara nunca trabalhou pra mim. Resumo da história, audiência de conciliação. Nós fechamos um acordo de R$500. Compensou pra mim tomar um golpezinho de R$500, tá? Eu vou te pagar R$500. Do que pagar o meu contador, pagar os funcionários, parar a minha empresa, parar um dia meu de trabalho pra ir na Justiça do Trabalho provar que eu sou inocente. E aí, pra Justiça do Brasil, isso é que é o mais incrível. O cara então trabalhou 3 anos pra mim sem receber salário e fechou por R$500. Porra!
Aí a gente fala, sindicato é bando de vagabundo. O escândalo do INSS tinha um sindicato presidido pelo irmão do Lula que roubava deficientes, roubava velho, roubava nordestino, roubava trabalhador, roubava todo mundo. Não, aí você tá generalizando. Não estou, eu tô falando sério. Sindicato, via de regra, é coisa de vagabundo. Coisa de vagabundo, velho. E eu trabalhei em Guarulhos. Guarulhos é a cidade dos vagabundos, velho. Tem muito vagabundo lá, velho. Puta que pariu. São tantas histórias. Se eu contar aqui, cara, a gente fica 5 lives falando só disso, tá? Vai explicar pra um gringo, investe no meu país. Tem um caminhãozinho aqui passando aqui com os R$500 de atestado aqui, né? Você paga uns R$50 pra levar, mas investe aqui é legal. Não, tem o cara comprando o bagulho pra burlar o sinal da tornozeleira eletrônica, mas investe aqui que tá tudo certo. O importante é não classificar as organizações criminosas como organizações terroristas. É isso aí, velho. É isso aí. Só o último pra fechar com chave de ouro. Sim, esse é maravilhoso. Esse eu vi o do Jota. Eu vi o do Jota. Esse é maravilhoso. Esse é maravilhoso. Dá uma olhada. Quantas pessoas pretas você já viu escalando o Everest? Quando chegamos no Everest, e na verdade na maioria das altas montanhas, nós não conseguimos ver outras pessoas negras tendo acesso a essa atividade. O racismo no Everest acontece sim. É só a gente olhar para os lados. Das mais de 800 pessoas que tentam chegar ao topo do Everest por ano, raramente você verá uma pessoa negra. Mano, deixa eu falar uma parada. Um cara chamado Anderson Silva, não sei se você sabe, ele é negro. Ele falou, tem coisa que não é pra negão fazer. Tem coisa que, assim, você não vai ver negão escalador. Tá bom, cara. Você não vai ver negão nadador. Tá bom, velho. Você vai fazer o quê? Tá, não tem negão escalando no Everest, tem pouco. E você quer que eu faça o quê, caralho? Você foi até o Everest pra isso? Você escalou a montanha e falou, não, agora eu tô aqui, hein? Porra, foto, da hora, muito louco, olha o que eu fiz, porra, superação. Não. Cadê os negros? Ah, racismo. Tomar no cu, velho. Vai.